Boa noite a todos. Opa, está no ar novamente, terça-feira, 8 da noite, como sempre. Estamos aqui. Hoje vamos conversar com uma atriz super experiente, super querida. Eu trabalhei com ela muitos anos atrás. Talvez ela não lembre, né? Porque já há 15 anos, eu acho, né? Ela fez novela em todos os lugares. Ela fez novela na Globo, ela fez novela na Record, no SBT, na Manchete, fez novela em Portugal. Hoje a gente vai conversar com a Bia Seidel. Deixa eu ver se a Bia já está aqui. Deixa eu convidá-la aqui. Bom, enquanto a Bia não entra, vou aproveitar para compartilhar com vocês todos a felicidade que nós do OPA aqui estamos com a criação do OPA Clube no início do ano. Ele está funcionando para todos os associados OPA, que usufruem de descontos de até 50% em serviços e produtos importantíssimos na construção da carreira do artista. Então, quem quiser conhecer mais, entra na nossa homepage, dá uma navegada lá, porque tem novidades. Aí, ó. Linda, maravilhosa. Gente, perdoe, mas assim, acontece. Nada, imagina, tecnologia, né? Bia, ainda mais você, com tantos anos de televisão, e televisão é um mar de problemas técnicos, né? Quantas e quantas vezes a gente não fica esperando porque o microfone acabou a bateria, porque a câmera quebrou, né? O ator de televisão fica à mercê da tecnologia, como em nenhum outro lugar, não é? Nós dois sabemos muito bem disso. A técnica é que manda, né? A gente só está ali a serviço, né? Técnica das máquinas. Exatamente, a técnica é quem manda. E por isso que eu assim, insisto muito para os atores que estão começando. Eu falo, é bom vocês entenderem técnica de televisão, porque vocês vão ficar a serviço dela, né? É importante entender isso, né? Quer dizer, é um casamento entre técnica e arte que eu, pessoalmente, acho muito legal. Eu gosto dos dois lados, então eu acho o casamento que a televisão promove de tecnologia e arte, eu acho assim, único. É só lá que acontece isso, essa mágica, essa velocidade. E eu estava falando para o pessoal antes de você entrar, Bia, que assim, eu fiquei muito feliz de ter uma pessoa aqui conversando com a gente que fez novela, não só na Globo, como na Record, no SBT, na extinta TV Manchete, em Portugal. Quer dizer, tem algum lugar que você não fez ainda? Pelo amor... É incrível. Isso é maravilhoso. Pois é. Poxa, conta um pouco disso pra gente, porque é tanta história, não vai caber em uma hora. Não, a gente faz episódio igual série. É assim, a única emissora que eu não fiz novela foi a Bandeirantes, mas ainda tem tempo, ainda dá tempo, aliás. Tem tempo. A gente vai onde convidam, né? E principalmente na década de 80, a gente seguia alguns diretores, né? Então, na verdade, a minha ida para a Manchete, eu estava na Rede Globo e eu fui para a Manchete. Foi por conta do Eval Rossano, porque o Eval Rossano foi um grande mestre na minha vida. Ele foi um professor, um amigo, um mentor, uma pessoa que eu devo muita coisa, sabe? E ele foi para a Manchete fazer Dona Beija. Então, eu não tive como não ir. E foi um marco na época, porque a novela era exibida no mesmo horário da Selva de Pedra, na Rede Globo. E nós ganhávamos em audiência. Então, a gente estava super metido, né? E a Manchete foi uma época de ouro, né, para eles, e abrindo o mercado, porque todos nós sabemos que nós temos um mercado super estrito, né, desde sempre, não é uma coisa que está acontecendo agora. Então, naquela época, abrir um novo mercado em telenovela, para a gente, era um privilégio, né? Então, o Erval não saiu da Rede Globo com a história que ele tinha lá para brincar, né?
E aí fez um enorme sucesso. Até hoje as pessoas falam dessa novela, o que é bem, assim, surpreendente, mas eu sei que marcou muito e depois ela foi reexibida pelo SBT. E de vez em quando eu sei que ela está em algum país por aí, deve ter sido vendida, enfim. E foi uma época muito, muito especial. A década de 80, quem viveu e quem começou carreira nessa época, embora eu tenha começado a fazer teatro para criança muito antes, eu era uma criança praticamente, eu tinha 12 anos. Nossa. Depois, eu comecei a fazer teatro num clube na Tijuca, o Tijuca Tênis Clube, e depois eu tive um grupo de teatro, nós fizemos muitos espetáculos e a coisa foi andando. E quando, lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a fazer uns testes para a Rede Globo, mas eu nunca era muito aprovada, não. Diziam que eu estava muito verde, e com certeza. Quando eu vejo meus trabalhos antigos, eu falo, nossa, eu era ruim demais, meu Deus do céu, como é que deixaram essa pessoa? Eu acho que se fosse hoje, não sei não, eu reprovaria. Mas eu tive grandes professores, Bom, mas eu estou me estendendo para dizer assim, eu comecei fazendo televisão, fazendo figuração, numa novela do Silvio de Abreu, que chamava Jogo da Vida. Eu era mocinha, uma mocinha do pensionato, a dona do pensionato era a nossa maravilhosa rainha Glória Menezes, e eu aparecia lá junto com as meninas. E quem dirigia era o Talma, né? Sim, a gente sempre teve vários diretores nas novelas, né? Sempre eram 2, 3, enfim. E nessa época eu ficava observando, né? Muito assustada, né? Muito assustada, muito medo, né? É muito difícil, a gente não sabe bem o que faz, como é que faz, e é bem difícil esse começo, assim, a gente parece que está ali na jaula dos leões mesmo, e é isso. Então, eu ficava olhando, né? Mais para frente, eu fui fazer uma outra figuração, digamos assim, que foi uma novela chamada Paraíso, a primeira versão, que é a novela do Benedito Rui Barbosa. Eu fazia a mocinha número 4. Muito bons. E aí, mais para frente, ele tinha que desenvolver uma personagem para ter uma dupla, né, com o grandioso ator Roberto Bonfim. E aí ele me escolheu dentro das mocinhas. E eu aprendi muito. Tive outro mestre, Ari Kozlov, um grande diretora. E foi justamente para fechar o que você estava falando sobre a técnica, é que nesse momento eu pude aprender como é que faz aquela mágica. Então, eu tive muita ajuda de uma criatura maravilhosa, inesquecível, que chama Henriqueta Brieba, para quem é jovem não sabe quem é, mas o Google está aí para lembrar, que me ensinou a trabalhar as câmeras. Eu tive um assistente de estúdio chamado Almir Bocão. Bocão, meu Deus! Eu trabalhei com o Almir Bocão. Que pessoa incrível, né? Pois é. Pessoa incrível. Ele desenhava para mim num papel o que acontecia tecnicamente, e eu fui aprendendo a entender como é que é aquela história das câmeras cruzadas, né? Enfim, Ari Kozlov generosíssimo, maravilhoso, e todo o elenco da novela tinha não sei, tinha um coração bom, sabe? Às vezes a gente dá sorte, às vezes a gente está num elenco de boas almas, de almas perfumadas, como eu digo. E eu tive essa sorte. E aí, bom, enfim, vamos lá, vamos adiante. Isso foi lá atrás, na outra encarnação que eu tive. Mas de tantos e tantos diretores com os quais você trabalhou, o que você efetivamente, quais deles você realmente guarda, né, na memória, com muito carinho, e o que você levou dessas
de todos esses conhecimentos, o que você levou de mais importante para a tua vida? São muitas coisas. A pergunta é É ótima. muito genérica. Não, Abrange não é muito, não. né? Eu gosto de uma frase que diz que a gente sempre escolhe os nossos carrascos. E é sempre bom você escolher o mais malvado. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que aprender, às vezes, com um certo rigor. E a disciplina de um ator, ela tem que passar por esse lugar da disciplina rigorosa em relação ao que você está fazendo. Isso eu quero dizer para quem quer ser ator e não pessoas que querem ser famosas, que são duas coisas muito diferentes, antagônicas, inclusive, a meu ver. O ator estudioso, dedicado, que realmente está interessado em conhecer o que é o ofício, né? E que vai buscar essas informações justamente com as pessoas, em escolas, em universidades, que possam trazer esse conhecimento, elas vão entender que os bonzinhos nem sempre são os melhores. É justamente aquele que vai te exigir mais tempo de dedicação, mais olhar, mais observação. E os diretores que eu mais gostei de trabalhar eram justamente esses, que pediam o além. Aquilo que você fala, não, isso aí não vai dar. Não vai dar, não sei de onde tirar isso, não sei fazer isso. E justamente por ele estar te provocando daquela maneira, é porque ele sabe que você pode, né? E é justamente quando você ultrapassa esse limite que você desconhece, é que você chega num lugar melhor, um lugar especial, como ator e como pessoa, consequentemente. Então, todos esses diretores, esses que eu citei, mas tem Fábio Sabag, temos o Roberto Thalmann, temos Wolf Maia, temos Jorge Fernando. Estamos falando de televisão, né? Sim, claro. Temos pessoas incríveis como Henrique Martins, uma pessoa queridíssima, para quem não conhece, um grande ator, um grande diretor, trabalhei com ele muitas vezes, e sempre pediu mais. Se tivesse que repetir quantas vezes fosse, ele pedia, porque ele sabia que ia sair melhor, que ia ter outro resultado, um resultado que não é o televisês, a interpretação naturalista na cozinha, que eu chamo, né? Lá em casa. Que é uma confusão que as pessoas fazem, né? A interpretação da televisão não precisa ser dessa forma. Ela pode, sim, beber das águas do teatro, das referências teatrais, daquilo tudo que você conheceu e estudou, você pode levar, sim, porque é justamente isso que te dá um escopo, um arcabouço para um trabalho diferenciado, que não é um trabalho que essa interpretação branca que as pessoas costumam chamar hoje em dia. E quando você, por exemplo, eu estou só fazendo uma digressão aqui, saindo um pouquinho fora. Quando você vê uma interpretação nas séries, que a gente tanto assiste, tanto adora, e a gente percebe que aquele nada, aquele falta de expressão, não mexe um músculo, porém está de uma profundidade interna dentro daquele ator que é uma bufetada. Porque existe um trabalho anterior, uma preparação anterior, que eu chamo de estudo, de se debruçar,
em relação ao que você está querendo fazer com aquela personagem, qual é a função daquela personagem, né? Então, voltando lá aos carrascos, eu dei só uma saidinha. Eu acredito em diretores que questionam as suas escolhas. Por que você está escolhendo fazer assim essa cena? Né? Mas esse é o melhor caminho mesmo? Isso aí? Ou, por outra, é só isso mesmo que você vai trazer? Mas isso está muito pequeno, está pouco. E isso não é o que a pessoa vai mostrar facialmente, é o que ela conseguiu aprofundar dentro dela e revelar através dessa personagem. E justamente quando você tem um diretor assim, e isso pode acontecer na televisão? Sim, pode. Ou se você está trabalhando com colegas que estejam com essa mesma intenção, você realmente é o que a gente chama, o ator brilha. Acontece. Pouquinho, de vez em quando, mas acontece. Esse pouquinho de vez em quando acontece é porque a televisão é uma máquina tão rápida, né? Ela vê que nem um rolo compressor, né? Às vezes não dá nem tempo de você fazer esse questionamento todo do personagem, né? E mergulhar dessa forma. Quando você começa uma novela, você faz isso, mas uma vez que a novela estreou, né? É tão raro a gente ter esses momentos, né? De trocar com o diretor, né? É uma pena. Mas então, depois que você escolheu o caminho, esse trabalho todo é muito solitário. É seu com você em casa. E eu, que já trabalhei com muitos atores que mal decoram o próprio texto, né, porque acham desnecessário, ao contrário, você não vai ficar natural porque você não decorou, é o contrário. Quanto mais você souber, e souber o seu e o dele, ou dela, você poderá trazer uma verdade, né? São muitos equívocos em relação a como é que se chega num lugar interpretando uma personagem na televisão. Por enquanto, a gente está falando disso. Esse trabalho é solitário, é em casa, é naquele calhamaço de texto que você, no dia seguinte, tem que estar com ele todo, todas as cenas. Eu tenho que saber tudo, absolutamente tudo. E aí sim, naquele momento que você tem aquela segurança absoluta do texto, você cria. Quando um ator está inseguro, você percebe isso assistindo a novela em casa. Você vê que o olhar dele ele não tem segurança no olho dele. Ele procura o texto. E segurança é tudo para o desvia. ator, né? Você só convence uma pessoa, né? O ator só consegue convencer o espectador com segurança, né? Se ele está titubeando, se ele não acredita no que ele está falando, a pessoa em casa também não vai acreditar. Né? Então... Não, e também se ele não se apropriou daquele texto. Você tem uma personagem. Se você não acredita nessa personagem, se você não justificou essa personagem completamente, todos os acertos e todos os erros dessa personagem, se você não defende essa pessoa, você não se apropria. Não se apropriou, não tem nada. É um ator falando palavras. Isso é uma outra coisa. É outra história. Então, quando a gente se apaixona por uma personagem, de uma certa novela, de um seriado, é justamente porque aconteceu isso. Aconteceu isso e essa pessoa chegou nesse lugar, né? Esse ator, essa atriz. Isso é tão bonito. Então, veja a diferença em ser um ator e desejar ser, né? Porque eu não acho que a gente já está pronto, né? Eu acho que a gente continua desejando ser ator. Porque você não acerta. Eu tenho vários trabalhos meus que eu olho e falo assim, errou tudo. Errou tudo, acabou, não tem conversa. Não fez, não soube, não chegou. Tantas cenas. Não chegou, não foi. Mas eram as circunstâncias e eu as conheço. Eu sei por que não aconteceu.
que agora não importa, mas eu sei. Uhum. Não, é pena, porque ali, e aí entra a pressa da televisão, entra as 40 cenas por dia. É. Não deu, não deu. Não deu, vai pro ar daquele jeito. E aí você chega em casa e quer. É horrível. É muito frustrante, é muito frustrante. Mas, em contrapartida, Alexandre, no teatro também. Aquela cena foi, ela não vai voltar. Não. Então, você entende como é uma profissão bem complexa, se a gente for pensar. Por isso que quando as pessoas falam. Eu admiro muito vocês, de uma complexidade e de uma coragem. Eu admiro vocês, assim, porque realmente é o limiar da loucura. Tem que ter um pezinho na. É uma mistura de coragem com inconsequência, porque assim, é um ofício belíssimo, super concorrido, né? E que, justamente pelo fato de ser tão concorrido, é que te obriga a ser o melhor, a ser bom, a estar constantemente estudando, fazendo, né? Isso é um dos preceitos aqui da nossa plataforma, é a gente estimular para que os atores estejam em constante atuação, né? Porque senão você enferruja também, né? É, eu tenho aqui alguém, não sei se é um ator ou uma atriz, que está elogiando você aqui. Aliás, é um ator. Beto Menezes, atriz de primeira linha, fez-nos detestar a Gláucia, odiar e depois sentir pena da Aninha Felizardo, ter medo da morte e amar a Vera de Alma Gêmea. Ai, que bonitinho. Um beijo, obrigada. Muito obrigada. São pessoinhas da minha vida, tão queridas, e eu era tão novinha. Muito, muito difícil, era tão assustador fazer coisas assim. Eram personagens grandes, né, importantes nessas novelas, e era bem difícil fazer. Você ainda não tem muita maturidade, você não sabe. Olha, como é pedreira, viu? Agora, quando você fala de estudar, Alexandre, eu acho isso, acho que o ator que não, né, tem que estudar, fora a coisa acadêmica, fora a universidade, fora o curso profissionalizante, fora cursos livres, enfim, ele tem que também ser autodidata, ele tem que ler, ele tem que conhecer o teatro mundial, ele tem que ler as peças dos grandes autores de teatro, né? Não pode ser só aquilo que dizem para fazer, ele tem que ser um curioso. O ator ele é uma pessoa observadora das pessoas, né? Como que cada pessoa reage, como que uma pessoa age na vida, no transporte público, como é que ela pede desculpa, como ela mente, como ela sofre, como ela celebra, enfim, é um observador. E se ele não tem essa vamos dizer assim, esse repertório do teatro, que é lendo o teatro, não é só ler os clássicos e conhecer os autores e conhecer tudo, como é que é isso, como é que é aquilo, fazer seu curso de história paralelo. Ele tem que ler teatro, ele tem que conhecer como foram construídas as grandes histórias, as grandes personagens do teatro mundial. E aí sim ele começa a ter um repertório, que é um repertório mais denso, mais profundo, para ele trazer um pouquinho isso para as atuações dele, que vão ficar diferentes, vão ficar com outra coloração. Enfim, ele tem que ter essas nuances e várias, vamos dizer assim, como se fosse uma dobradura, né? Então tem que ter esses desdobramentos de personagem. E isso só acontece se há estudo. E você percebe. Você vai ver uma peça de teatro, você percebe
o quanto aquele ator foi longe. Às vezes numa frase que ele fala, às vezes num olhar. A gente percebe que ele conhece, que ele sabe o que ele está falando, do que é que ele está falando. É muito importante, é fundamental. Então, é um trabalho para sempre. Quem diz que, me formei, eu tenho DRT, opa, perigo, muito perigo. Eu fiz 3 cursos. Legal, mas é para sempre. Não descansa porque não dá certo. E não descansa, porque inclusive cada experiência que você faz no audiovisual é um aprendizado novo, né? E agora você falhou, cadê você? Eu tô aqui, você tá me ouvindo? Eu não Voltei? tenho mais você. Não? Eu desapareci? Não. Eu desapareci para todos? Ou só para você? Tá me vendo? Não? Não estou te ouvindo. Não tá me ouvindo mais? Será que o seu Bluetooth não é Bluetooth, é um plug, né? O que será que aconteceu? Será que está ruim para todo mundo? Será que tem mais alguém aqui que está reclamando? Eu te vejo, Ale. A Mariana falou que está me vendo. O Rodrigo também falou que está me vendo. Então, está todo mundo me vendo. Aqui está ok. Eu acho que realmente a Bia ela não é amiga da tecnologia. Ou a tecnologia que não é amiga da Bia. Cadê você? Eu estou aqui, Bia. Às vezes o sinal de Wi-Fi, não sei se ela está no 4G, não sei se... Enfim, temos que esperar um pouquinho ela voltar. Eu vou fazer as perguntas, tá? Deixa eu ver, o Fred fez uma pergunta aqui. Como ser um ator, uma atriz que propõe para a direção quando você ainda não tem nome de peso? Vou falar com ela, Fred. E o Rodrigo também perguntou, Rodrigo Mota, com que atores e atrizes você gostou muito de contracenar? Então, se vocês quiserem fazer mais perguntas também, escrevam aqui. Eu vou lendo para ela porque ela não está... Como ela não está ouvindo, ela também não está lendo aqui. O que a gente vai fazer? Não sei, se você continua não me vendo, eu acho que de repente o Telo pode ajudar de novo, ligando para você, vendo como é que você pode resolver esse problema. Bom, enquanto a Bia não consegue se reconectar, eu vou falando de outras coisas aqui. Aliás, eu vou falar de uma coisa que eu estava falando antes da Bia entrar, que é o Opa Concept. Nós estamos abertos para os assinantes do Opa enviarem as suas ideias. Não são ideias soltas, são ideias realmente que tenham sido já pensadas, refletidas na viabilidade e tal, para que a gente aqui do Opa analise essas ideias, tá? E veja a viabilidade e, de certa maneira, oriente vocês a concretizá-las, ou até nós, dependendo do interesse, vamos pegar a ideia juntos e fazermos uma prova de conceito. Mas isso depende também da qualidade da ideia, da viabilidade da ideia, do valor, do custo, né? Depende de muitos fatores. Mas o mais importante é que foi aberto esse canal para nós aqui do Opa recebermos esses projetos de vocês, assinantes da plataforma, tá? Então, fiquem à vontade. No próprio site do Opa vocês têm os contatos da empresa para vocês enviarem por e-mail ou entrem em contato também aqui pelo próprio Instagram para que a gente estabeleça essa ponte, tá? Já estamos desenvolvendo já o segundo projeto desde o início do ano, então estamos muito bem, estamos recebendo bastante, uma resposta muito positiva. Então, quem sabe a gente não é a oportunidade de vocês levarem a ideia de vocês para a grande tela, né? A Bia aqui mandou uma solicitação novamente. Ok, eu aceito. Voltou! Ai. Voltou. Agora tá bem. Tá ouvindo. Não tá ouvindo? Não, papai. Não me ouve também? Não chora, Bia. Tá me ouvindo? Dá uma agonia, mas dá uma agonia. Terrível. Você fala assim, o que acontece? Perdão, pessoal, perdão. Nada, imagina, acontece. Quem sabe faz ao vivo.
Ok, vamos lá, vamos lá. Eu estava cheio. Tem fãs seus aqui conversando, mandando perguntas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no Rodrigo, que foi o primeiro que fez aqui a pergunta. Quais são os atores e atrizes com os quais você gostou muito de contracenar? Deixa eu só ver aqui o Fred também fez a pergunta. Deixa eu só ver Ai, meu aqui. Deus, O que Rodrigo difícil. Mota. Rodrigo Mota. Com que atores e atrizes você gostou muito de contracenar? Então, vamos lá. Eu vou falar de pessoas que são ícones e que não estão mais aqui, porque é um privilégio você poder contracenar, por exemplo, com o Paulo Gracindo. O Paulo Gracindo, para quem não conhece, que fez Odorico Paraguaçu, que todo mundo sabe quem é. Ah, a Brieba, como eu disse. Eu trabalhei com a Heloísa Mafalda, maravilhosa, com a Yara Cortes. Eu trabalhei com a Célia Helena. Eu trabalhei com o Kaique Ferreira. Ai, meu Deus, é tanta gente que não está mais aqui. E que a gente. Sabe com quem? Com o Strazer. Trabalhei com pessoas muito especiais que deixaram em mim uma coisa tão bonita, tão bonita. Acima de tudo, eles eram pessoas muito humildes, muito simples e muito generosas, muito educadas. Eu adoro, olha, tanta gente. Uma pessoa maravilhosa, Cleide Diáconis, É, Leonardo Vilar. Tem muita gente. muita Olha, gente, né? Eu sei, é fogo. Cada novela que a gente faz, a gente conhece 50, 70 pessoas novas, né? E com tantas novelas que você fez, eu imagino, Bia, seja difícil você lembrar e elencar todo mundo, né? É difícil. pessoas muito queridas, muito queridas. É, Mas muita gente. é justamente com esse tipo de ator que a gente. Eu tive a sorte, é uma sorte, sei lá, viu? Que a gente aprende como é que a gente deve se comportar num set, como a gente deve se comportar com uma pessoa que está fazendo a sua primeira novela, que eu já estive naquele lugar, sabe? Como é que você insere ela dentro do elenco, convidando, vamos ali almoçar com a gente, senta aqui, me conta de você. A pessoa às vezes está super nervosa, ela não consegue nem parar quieta. Mas eu estive nesse lugar muitas vezes. Então é muito legal você olhar e reconhecer que aquilo te aconteceu e que agora você pode ser uma âncora, um amigo para aquela pessoa, sabe? E, e orientar. É. Eu adoro isso, eu fico muito feliz. Mas vamos lá, outras perguntas. Ai, quero saber, quero O saber. Fred, o Fred Vitola, Bia, como ser um ator ou uma atriz que propõe para a direção quando você não tem ainda um nome de peso? Não proponha. Não proponha. Exatamente. Não. Falou tudo. A não ser, e aí entra aí uma licença bem, bem mais do que poética, se você for amigo pessoal deste diretor. Fora isso, executa. Tá certíssimo. Exatamente. Você tem que ter. Executa. Tá certíssimo. Tinha mais uma pergunta também aqui. Eu estou falando de televisão, hein? Não é teatro. Não, claro, claro. Mesmo porque a gente. Teatro é outra viagem, é outra coisa. Tem um trabalho de mesa, tem vários questionamentos, uma outra história. No meio de um set, você propor e você não vai dar certo. Juliana falou que fez uma pergunta, eu não estou achando. Juliana, faz de novo para mim, por favor, meu anjo. A Milda.
qual o método que você usa para decorar muito texto? Bom, vamos lá. O método é assim: quando você recebe, estamos falando de televisão, recebe as cenas, as suas cenas, os seus capítulos da semana. Normalmente eles te entregam 5, 7 capítulos. Você vai ler aqueles capítulos, você vai entender o que acontece com a personagem naqueles capítulos, você vai separar suas cenas, você vai decupar essas cenas. Decupagem significa você sublinhar todas as suas falas, separar as falas com travessões, onde você respira, onde você quer dar uma pausa, e você vai estudar esse texto. Você vai estudar todas as falas, por que você está falando isso, como é que você vai falar isso, qual é a intenção que está por trás, se você está falando a verdade, se você não está. Enfim, estudar o texto. Estudou o texto, entendeu? Aí você vai pegar cena por cena, decorar uma a uma. Isso pode demorar bastante. Vamos dizer, você vai fazer essa cena 10 vezes. Na 10ª vez, ela estará um pouco mais clara na sua cabeça e quase decorada. Quando você já fez 10 vezes essa única cena, você esconde seu texto. Porque aí você já decorou a sua fala e a dos outros. Provavelmente. Não perfeitamente a dos outros, mas você sabe em que horas que você entra. Porque você tem que saber que horas você vai falar. Só que muita gente fala antes de você. E aí? Como é que é isso? Se você não souber quem fala, como é que é? Você não sabe a hora que você entra. Se é uma conversa de 2 pessoas, é muito mais fácil. Mas se é uma festa, você está... Ui, mas é isso, é um processo que demora. Isso você fica mais ou menos umas 2 horas por dia, fechadinho no seu cantinho, sem telefone, sem música, sem ninguém falar com você. É um cativeiro. Sai do cativeiro, bebe água, toma seu café, volta para o cativeiro. Enquanto aquilo não tiver tudo na sua cabeça, não vá gravar. Porque é um mico. É isso. Olha, decorar é uma tortura gostosa. Quando você chega lá, que você sabe tudo, nossa, o ombro até abaixa. Se E você para não nós souber... diretores também é um prazer você ter gente que realmente, atores que sabem tudo na ponta da língua. E tem muito uma legal. coisa, a pessoa fica dura, porque ela está tão nervosa que ela não vai lembrar. Ela atrapalha o colega, ela atrapalha o diretor, a técnica fica cansada porque já repetiu 10 vezes. Pelo amor de Deus, vamos ser profissionais, né? Mais ou menos isso, viu? Mas tem que gostar de decorar. Quer ser ator? Tem que adorar decorar. Eu adoro decorar. Bom, vamos lá. A Juliana Moreira está perguntando qual é a relação que passa a existir com os personagens que você interpreta. Nenhum. Nenhum. Nada. É outra pessoa lá, que você vai contar a história dela. Mas você torce, você fica torcendo. Ai, tomara que aconteça isso essa semana. Aí não acontece. Ai, que chato. Mas é isso. Se ela vai. Digamos, você sabe que você está fazendo uma personagem que vai morrer num acidente no capítulo X. Você não vai ficar sofrendo desde o início. Você curte a novela inteira, morreu, morreu. Sofreu, foi traída. Ou ela é um horror, ela é uma pessoa mau caráter. E você vai se divertir, porque ela vai fazer coisas horrorosas com os outros. E ok. E vai para casa felizinha com a sua maletinha, sendo você mesma. Não tem essa mistura, não existe essa coisa. Então, a minha vida está misturada com a... Mas nem pensar, eu não quero a vida de nenhuma delas também, e nem é para ter. As personagens são as personagens, cada um na sua casinha. Você está recebendo beijinhos vindos de Portugal. Opa! Perguntando como é que foi a sua vivência lá em Portugal, se você gostou. É para responder? Então. Olha, responde como é que foi Portugal. Se foi legal Portugal para você.
fazer uma novela em outro país é sempre uma honra, né? É uma coisa rara, né? Não é assim, né? Não é comum acontecer. Então, eu tinha acabado de fazer Apocalipse na Rede Record, que foi o maior barato fazer aquela personagem, a Débora, que eu adorei. Eu adorava fazer a novela, enfim. Aí fui eu fazer novela em Portugal, em Lisboa, e era uma personagem que tinha que ser uma brasileira. Foi muito gostoso. Eles têm um outro jeito de trabalhar, mas a gente. E aí que é legal, né? A gente aprender que tem um outro jeito de fazer, uma outra dinâmica, sabe? O resultado foi muito bom e a personagem era completa, era a maior politicamente incorreta que eu fiz. Era uma coisa terrível, tenebrosa, mas eu adorava fazer, porque é tudo que a gente não deve ser, né? Que a gente procura, porque a gente deve procurar não ser, né? E é isso que é bacana, né? E está em outro país, e está trabalhando, sabendo que ali não tem muita referência a seu respeito também, né? Isso é bom. Você, sabe, você está ali na turma, sabe? Foi muito legal, foi muito bacana. Eu aprendi bastante coisa. A gente estranha também muitas coisas, mas eu acho que o resultado é maravilhoso. Eu queria que ela fosse reprisada aqui, porque a novela anterior, da mesma autora, passou na Bandeirante, que foi Ouro Verde. Então, é possível que a Bandeirantes compre essa novela e passe aqui. Tomara, porque aí eu vou poder rever. Boa. O, o Renato Tatão Bear, não sei se não consigo ler o nome. Pergunta: você já teve que fazer uma cena romântica com um ator que você não curtia muito? 80%. Você ser escalado com um par romântico, você falar, ai, caramba. E aí sempre rola isso, 80%. né? Sempre tem, né? É muito raro a gente. Porque a gente tem que admirar a pessoa, a gente tem que achar que a pessoa está na mesma vibração em fazer aquele trabalho. É difícil acontecer isso, não é fácil. É. Então, assim, claro, nós somos profissionais. Isso é. Mas, assim, eu prefiro dizer que eu tive muitas paixões. Pessoas apaixonantes eu tive, viu? Agora, é claro, às vezes tem os conhecidos toco de enxurrada, né? Não vai, o negócio não anda ali, né? Por É. quê? Porque não tem harmonia, não tem a vibração não é parecida, a forma de entendimento do trabalho e, mais do que tudo, principalmente se eu me sinto desrespeitada. Aí, se eu sou desrespeitada em cena, acabou É. tudo. É. E aí eu não tenho mais nenhum prazer em trabalhar com aquela pessoa. E eu tenho uma turminha bem desagradável aí que eu não quero reencontrar, não. Sempre tem, né? Sempre tem os laranja podre aí, né? Mas eu acho que a vantagem é que a gente acaba atraindo os bons, né? Eu dei muita sorte nesses 20 anos de Globo, eu sempre caí num time bacana, porque você emana isso, você atrai isso, né? Graças a Deus, isso acontece, é uma regra universal que realmente funciona. Eu tinha uma pergunta aqui interessante, mas eu me perdi, é tanta gente perguntando coisa. É, Quer saber depois quem perguntou ou não? não, Não, né? não entendi, perdão. Eu não vou saber quem perguntou depois, né? Você não está conseguindo enxergar aí as letrinhas aparecendo, as perguntas aí na sua frente? Você pode mexer. Não, assim, Não? Não aparece para você? Aqui tem uma olha, pergunta interessante da a leitura aleatória da leitura.
você pode manter a ideia da cena principal mudando as palavras ou frases? Isso é uma pergunta muito recorrente que os atores gostam de saber. Se existe uma tolerância para mudar palavras. Veja bem, a tolerância, se existir, será para os amigos do rei. Se o Tarcísio Meira mudar tudo, eu esqueci de falar dele, tá, gente? Eu trabalhei com o Tarcísio Meira e é inesquecível o quanto aquele homem é educado, gentil, maravilhoso, nobre, elevado, talentoso. Não tem palavras para falar de Tarcísio Meira, nunca, de tanta coisa boa. Eu tive o privilégio de estar muito próximo, fazendo um trabalho maravilhoso com ele. Bom, mas voltando lá. Essa tolerância só acontece para os amigos do rei, tá? Então, eu estava falando do Tarcísio. Se o Tarcísio mudar, é o Tarcísio, é o rei mudando, né? Também. Então, nós, que somos peças da engrenagem toda, nós devemos decorar e respeitar o texto do autor, porque aquele autor teve o trabalho de pensar muito para escrever uma fala. Então, nós temos que ter isso, esse respeito, essa ética com quem escreveu o texto. Se você quiser mudar uma palavra, você deve perguntar ao diretor antes de rodar a cena, num cantinho, ninguém perceber. Você pode levar uma troletada. Você pode simplesmente ouvir, execute, ponto. Porque é isso. Nós somos peças. Nós não estamos ali para determinar muita coisa. Quando você está no palco, que você é senhor das tábuas, e a plateia saiu de casa para te ver, é uma coisa completamente diferente. Na televisão, você é uma peça. Você deve saber isso. Você deve ter consciência disso. Então, não troque palavras, não altere nada. Se tiver um erro de português, você vai corrigir sem ninguém perceber, para não ferir suscetibilidades. Essa nossa área é uma área de muitos ferimentos, tudo possível. Eu já caí nesse erro de corrigir português de uma maneira muito sutil, mas eu não queria que o erro de português fosse para o ar. Eu fui condenado porque eu estava mexendo no texto. Perigosíssimo. Perigosíssimo. É uma feira, uma fogueira, enfim, qualquer palavra de vaidades, e que nós temos que saber. Porque senão você fica de tolo ou de ingênuo. Onde é que eu estou entrando? Está entrando numa floresta escura sem lanterna. Aí não dá. Pô, mas nem um canivete. É meio isso. Você tem que saber onde você está entrando. Você vai para a festa junina com roupa de gala? Temos que saber onde é que a gente está pisando. Exatamente. A Valdirene Pereira está levantando uma questão legal aqui sobre essa quantidade hoje de opções, né, de trabalhos, né, porque você tem tantas séries em streamings, em televisão aberta, em televisão a cabo. Você tem outras novelas, agora novelas sendo lançadas aqui pela Netflix, por exemplo. Assim, você está com um mercado tão cheio de oportunidades para os atores e nós, né, Bia, somos de uma época onde as oportunidades eram muito escassas, né? Você tinha uma novela na Globo, uma na Manchete e olhe lá, né? E um cinema, né, capenga. Então, eu bato muito nessa tecla, né, com os atores. Vocês não podem reclamar, vocês estão de barriga cheia. Vocês estão cheios de oportunidade. Vocês têm que correr atrás e ver. Então, você está levantando essa questão dessa comparação, né? Como é que você vê esse mercado tão pulsante que tem hoje em dia? Olha, Alexandre, eu ainda não acho que temos almoço grátis. Não. Acho que ainda é bem árduo. Por quê?
se eu soubesse, né? Mas assim, vamos lá, hipótese. Às vezes acontece de repetição de elenco, porque nós sabemos também que essa profissão é uma profissão de relacionamentos. É uma profissão que muitas vezes a competência e a capacidade não estão em questão. Hoje, nós vivemos uma situação bem delicada, onde as turmas se politizaram. Então, isso acho que, ao mesmo tempo que o mercado abre, por um lado, que poderia, se a gente tiver um olhar muito doce e pensar, nossa, nós vamos ter trabalho sem parar, nós temos que ver se os elencos não estão se repetindo, se não é muito do mesmo. Ou, por outra, se não é muito melhor para os diretores apostarem em pessoas desconhecidas, porque elas têm um outro valor de mercado e elas são mais fáceis de serem dirigidas, serem encaminhadas, serem orientadas de outra forma, elas vêm sem vícios. Então, veja bem, ao mesmo tempo que você quer um ator experiente, ele tem um valor de mercado. O ator inexperiente que está começando, ele tem um valor que é o quanto que ele acha que ele consegue fazer aquele trabalho. Ele não vai impor nada. Ele não vai dizer que ele tem um piso, porque ele ainda não tem. E é mais fácil você chegar onde você quer com um ator que não tem ranço, que não tem vício, que não tem maneirismo. E você lança essa pessoa. E isso causa barulho. Então, assim, nós temos uma coisa bem antagônica. Ao mesmo tempo que a gente tem o streaming, que poderia estar agora trazendo toda essa excelência de atores disponíveis, que estão no mercado, que sempre estiveram, mas às vezes muitos deles estavam presos a contratos e agora não tem mais isso, ninguém mais está preso a lugar nenhum, a não ser a sua própria casa. Então, imagina, tem muito ator para pouco trabalho, se você pensar. É verdade. Outro dia eu vi uma pesquisa de elenco procurando pessoas orientais. Eu falei, meu Deus do céu, mas meu amigo, agora acabou, agora a gente só vão querer coreano. Então, a gente pensa assim, é sério isso. E eles fazem séries maravilhosas, realmente. Então, assim, o Brasil já está atrás de coreano. Pelo amor de Deus, gente, vamos atrás dos brazuca. Vamos correr atrás dos brasileiros, porque está todo mundo disponível, e todo mundo quer trabalhar e trabalhar bem feito, trabalhar bonito, trabalhar caprichado, né? Então, assim, acho que ainda não temos almoço grátis. Estamos engatinhando, temos sim um mercado, temos sim uma coisa aqui, uma coisa ali. É óbvio que a pandemia derreteu a profissão, né? Estamos com projetos engavetados, estamos na fila, as leis foram alteradas. Enfim, parece, sabe o quê? Que a gente não tem sossego. Na verdade, a gente não tem sossego. Quando está começando a ficar quentinho, vem a pandemia. Quando você está com, sei lá, 2 peças para estrear, fecha tudo. É o que eu falo, tem que estar muito fortinho, preparado e com ânimo elevado, a esperança sendo renovada todos os dias, para a gente acreditar, como sempre, desde a Grécia, que o teatro e a nossa profissão sempre vence. Mas estamos em um caminho ainda nebuloso. Eu não acho que a gente não pode ainda celebrar. Infelizmente, eu
adoraria estar festejando. Eu pessoalmente estou confiante que esse ano as coisas vão melhorar. É uma opinião pessoal. Pelo menos eu tenho fé nisso. E eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E por isso que eu estava conversando, inclusive, com as pessoas aqui, os assinantes da plataforma OPA, de que eles têm agora portas abertas para entrar em contato com a gente, apresentar projetos, para a gente poder orientá-los em como tornar esse projeto real, factível, e eventualmente a gente dar as mãos e fazer os projetos juntos. Entendeu? Então, acho que a tecnologia hoje está acessível, está mais barata, tem muito profissional de ponto aí que está solto no mercado, gente querendo fazer. Então, basta a gente ter, né, um espírito empreendedor, iniciativa, ter uma visão holística do processo, não ficar só no seu mundinho, e sim pensar no todo, para que a gente possa realizar. Então, eu pelo menos sou muito positivo nesse sentido, para que nós façamos acontecer e não fiquemos esperando as grandes emissoras chamarem a gente, né? Então, com esta mensagem positiva, a gente vai terminar a nossa 1 hora, que passou voando. Eu quero passou rápido. Mas eu quero te dar... ela ficou tão emocionada que ela até trocou o lado da câmera. Bia, fica à vontade. As últimas considerações aí. Eu vi que você tem uma legião de fãs, pessoas aí te aplaudindo, te elogiando, falando muito da Gata Comeu. Parece que a Gata Comeu realmente deixou muita gente saudoso, gente vendo e revendo aí no Viva. Então tem muita gente aí mandando um beijo e agradecendo aí pelos teus inúmeros papéis que se tornaram tão importantes aí para essa galera. Olha, primeiro eu quero te agradecer. Agradecer o convite, eu adorei. É a primeira vez que eu faço isso. Eu sempre fui muito resistente por achar que eu não sei fazer isso. Eu acho. Então, acho que acho que agora dá para ver como é que fazer outras. Enfim, quero agradecer demais mesmo o seu carinho, as suas perguntas, a sua generosidade comigo. Nada. Quero agradecer demais todo mundo que entrou. A única coisa que eu consigo ver, gente, são os coraçõezinhos, mas as mensagens eu não vejo também, não sei por quê. Eu vou ter um tutorial com alguém sobre isso, como é que funciona, como é que não funciona, para ver se eu aprendo, porque eu queria ver o que vocês falam, e eu não vejo. Então, eu comecei pelo notebook, aí eu tive que ir para o celular, enfim, foi uma bagunça, mas ok. Eu quero dizer assim, A Gata Comeu é uma novela que ficou realmente, por causa da época também, por causa as músicas da década de 80, o elenco, a história, a doçura da história da Ivone Ribeiro, e da ingenuidade que acontecia nas novelas dessa época. Essa pureza. Então, tem muita gente que fala mesmo, não só dessa novela, como de outras. Década de 80 e 90 foi um arraso. Agora, para relembrar, agora, dia 31, vai começar Alma Gêmea, se não me engano, no Canal Viva. É no Canal Viva, se eu não estiver enganada. E é uma novela linda, que também é uma coisa, já tem um tempinho, que vocês podem ver esse trabalho também, que é uma novela muito bonita. E eu espero que em breve, eu fiz um filme e que vai ser lançado no streaming, que chama Do Outro Lado da Ponte, direção do Arthur Vinte-Prova, que é um cara sensacional, maravilhoso, e que deve entrar aí esse ano ainda no streaming. Então, é um novo trabalho e as próximas novidades eu não posso contar ainda, porque ainda não estão. Não estão aprovadas, a gente fica queimando fita e depois não acontece nada, é muito feio isso. Então, eu quero desejar a vocês um ano mais amoroso, com a esperança em alta, com ânimo elevado, com coragem,
com força, com saúde e com muita fé no que vocês acreditarem. Tá bom? Eu deixo aqui meu beijo, meu agradecimento imenso a todos vocês e principalmente ao Opa, ao Alexandre e ao Theo. Um beijo. Bia, Beijão. adorei. Muito obrigado pela tua presença. Vamos falar mais, tá? E obrigado a todos vocês que acompanharam, que interagiram. Um beijo a todos. Eu não consigo falar com todos, mas eu estou lendo tudo aqui. E peço desculpas de não ter conseguido fazer todas as perguntas, tá? Fiquem com Deus. Um beijo grande e até a próxima terça-feira. Beijo. Valeu. Tchau, Bia. Tchau. Obrigado.